Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos aos Montes e hoje trago algo novo, algo diferente que acho que é mais que pertinente de acrescentar aqui ao repertório do canal. Análises de jogos, sejam eles videojogos, sejam eles jogos narrativos, não interessa, vamos analisar. Recentemente tive o grande prazer de jogar The Last of Us Part 2, depois de um longo período de espera para conseguir adquirir o jogo em condições, e vamos então falar um bocadinho sobre o que é este The Last of Us Part 2. Ora, para começar, o jogo é produzido pela Naughty Dog, a mesma empresa responsável pela produção da franquia Uncharted. Temos Neil Druckmann como diretor e temos o regresso de Troy Baker como Joel e Ashley Johnson como Ellie. Para além deste elenco de protagonistas, temos também uma nova personagem, a Abby, que recebe vida através da fantástica Laura Bailey. Relativamente à forma como vamos falar do jogo, vamos falar primeiro da questão da jogabilidade, uma vez que há muita coisa a dizer relativamente à história, à premissa, à narrativa e a alguma polémica que lhe é associada. Por isso, relativamente à jogabilidade, para começar, temos novas mecânicas de movimento. As personagens que controlamos, para além de conseguirem estar na vertical e conseguirem agachar-se, podem também rastejar. E isto é confundindo porquê? Porque agora também nos é permitido, quase que como Pokémons, escondermos no meio da relva. E isto é excelente para conseguir emboscar os nossos oponentes, sejam eles infectados ou parte de algum tipo de milícia. Uma outra coisa que tem o seu destaque é a quantidade de cenários bastante extensos que temos no jogo. Temos grandes momentos em que estamos simplesmente a andar a cavalo e a percorrer uma enorme secção de terreno que não está vazio, há sempre coisas para ver, há sempre coisas para descobrir e existe um grande estímulo, um grande reforço para se explorar o mapa e somos sempre recompensados por isso, ou com os recursos que são escassos e que são necessários para produzir equipamento, através de memos, de recordações do mundo passado, por assim dizer, através de cartas de diários, de palavras passe que podemos usar para abrir cofres fortes e recolher upgrades para o nosso equipamento. E é nesta questão que temos um aumento no detalhe. A Naughty Dog não é estranha a estas questões de melhorias gráficas, de atenções a detalhes minuciosos, aqui não é exceção. A beleza das microexpressões das personagens quando estão em diálogo e passam aquelas emoções super subtis e que dizem tudo, é simplesmente delicioso de ver. E um outro exemplo em concreto, ao longo de todo o jogo existem umas bancas que nós podemos usar para dar upgrades às nossas armas e nós conseguimos assistir a todo o processo. A arma que nós selecionamos aparece no ecrã e assim que a selecionamos, ela posta em cima da mesa e depois, mediante o upgrade, vemos a personagem basicamente a cobrir a câmera sobre a arma, mas a recolher toda uma série de acessórios, uma série de ferramentas para fazer o que quer que seja que nós optamos por selecionar para o upgrade em questão. Não haveria grande necessidade, mas a Naughty Dog assim insistiu e abrilhantou-nos com estes minuciosos detalhes. Também existe um reforço à liberdade de progressão da personagem. Os manuais que nos apresentam com novas skill trees, com novas habilidades, estão presentes, estão espalhados pelo mundo, são colecionáveis, por assim dizer, e mediante a nossa preferência, se nós gostamos de investir numa abordagem mais subtil, mais sorrateira, ou se preferimos entrar quase a matar, ou até mesmo focar-nos muito em produzir recursos o mais depressa possível e sem grandes pré-requisitos,
O jogo dá-nos essa liberdade. Muito bem que temos que colecionar os manuais e recolher os suplementos necessários para conseguirmos os upgrades, mas existe essa liberdade. Uma pequena questão que se encontra presente e que me chateia um bocadinho é na mesma presença de inimigos que têm habilidades de insta-kill. Os clickers são um exemplo disso. No título anterior, se nós tivéssemos uma chave, se tivéssemos uma navalha, nós podíamos imediatamente repelir um clicker e matá-lo. Aqui é ligeiramente diferente a forma como funciona esta dinâmica, mas para todos os efeitos, caso nós não estejamos preparados, não estejamos atentos e sejamos emboscados por um clicker, assistimos à animação da morte da personagem e voltamos ao checkpoint anterior. E depois isto também se reflete numa boss battle em específico, em que o boss, tal como o Bloater no ginásio do primeiro jogo, consegue fazer isso. Nós também temos uma boss battle em que não temos grande espaço de manobra, é um espaço um bocadinho claustrofóbico e à mínima coisa somos apanhados pelo boss e somos mortos instantaneamente. É um bocadinho chato. E eu tive uns pequenos episódios de PTSD com o The Evil Within, o que não é necessariamente bom de todo, mas pronto. Pois, a nível de outras inclusões, existe claramente um foco da Naughty Dog numa apresentação mais cuidada e mais detalhada do universo de jogo. Temos uma nova facção a aparecer, os Seraphites ou Serafitas, como lhes queiram chamar. Podem até mesmo tratá-los pelo alcunha que tem no jogo, que é Scars, que são uma facção fanático-religiosa em que temos este grupo de pessoas que cortam as suas faces, estão a deambular pelo mundo do jogo para purgar os infiéis, os não crentes destas corrupções, e comunicam entre si por assobios, o que é sempre muito interessante e dá uma grande reviravolta no ambiente. E uma das sugestões que me deram quando a malta se percebeu que eu estava a jogar The Last of Us foi que assim que eu ouvisse assobios tinha que me esconder. E em bem verdade é mais ou menos isso. E depois, para concluir esta questão das mecânicas, eles incluíram um modo de permadeath que, para quem conseguir tão árdua tarefa de concluir o jogo sem morrer, recebe um troféu, um belo de um troféu, mas atendendo à quantidade de situações em que à mínima coisa podemos morrer, lá está, porque temos inimigos que têm habilidades que nos dão insta-kill. Não me estou a ver a conseguir aceitar esse modo de jogo, por isso se alguém que está aí desse lado conseguiu jogar The Last of Us Part 2 e concluir com um modo permadeath ligado, I salute you. You are amazing. Relativamente à história, é uma direta relação, uma direta continuação com a conclusão do título anterior e é um reflexo das consequências daquilo que o Joel e a Ellie, mesmo mais o Joel, tomaram nas suas ações. Em si, o jogo acaba por ser uma história de vingança bastante violenta, bastante bestial, por assim dizer, e que ao mesmo tempo reflete algumas emoções mais prazerosas, muita questão de empatia, muita questão de amor e daquilo que nos move, e se no fim de tudo o que é que vale a pena. A forma como isto tudo funciona e o grande sumo do jogo tem lugar num período de 3 dias que são vivenciados 2 vezes. Sob a perspectiva de uma personagem, da Ellie, e outro da nova protagonista, da Abby. Isto permite-nos o quê? Permite-nos conhecer melhor os vários pontos de vista de cada uma das personagens. E é ambicioso, não é qualquer produtor de conteúdo que se conforma com esta abordagem. Muitas das vezes é simplesmente preferível eleger um vilão que faz coisas más só porque sim e é um antagonista e o objetivo é mandá-lo abaixo, e aqui eles simplesmente estão-nos a mostrar que não há um mundo preto, não há um mundo branco, há apenas todo um turbilhão de cinzentos em que temos
pessoas diferentes, fações diferentes, com ideais diferentes, mas ao fim e ao cabo estão ambos certos e ambos errados. Ninguém é perfeito, somos todos humanos, e The Last of Us Part 2 vai explorar muito e muito bem esta questão. A forma de grande parte do jogo ir beber esta questão dos 3 dias em duplicado torna o jogo longo. O meu primeiro playthrough, para todos os efeitos, se não estou em erro, rondou as 30 horas de jogo. Mas são 30 horas que são intensas, que são imersivas, estamos constantemente a levar com bolas curvas, nada corre como está planeado. Há muitas situações em que nós estamos sentados a jogar e ok, é mesmo isto que vai acontecer, vamos ali, vamos fazer e... Ora bem, isto não era suposto ter acontecido, mas está a acontecer e estamos a enterrar-nos cada vez mais e já não vejo a saída daqui. Mas pronto, é um turbilhão intenso de emoções para ambos os lados, tanto da Ellie como da Abby, e é mais que satisfatório quando vemos as coisas começarem a converger para o ponto-chave, por assim dizer, da narrativa. E depois ficamos surpreendidos porque continua. E se continua. Relativamente às polémicas que assolaram o jogo, para começar tivemos aquela fuga de informação que revelou logo alguns dos aspectos que são fundamentais. Não os vou revelar aqui porque isto, para todos os efeitos, é uma análise sem spoilers, como podem ter discernido da forma como eu estou a tentar esconder informação, mas vamos apenas dizer que houve coisas que aconteceram que não agradaram a muita gente, e muita gente começou a querer sabotar a avaliação do jogo e a proclamar toda uma série de coisas, incluindo destruir jogos em direto e por aí adiante. Existe razão para isto? Talvez. É compreensível que as pessoas reajam desta maneira? Sim. Mas está justificado? Não. Quando me apercebi realmente do que estava a passar, porque eu distanciei-me o máximo possível de spoilers e tudo o resto quando o jogo saiu, e depois de jogar juntei as peças, eu fiquei com um pouco com aquela ideia de se a malta para Game of Thrones, que é altamente implacável na forma como lida com os seus personagens, porque é que aqui vai ser diferente? A resposta é óbvia, não é? Temos a questão de haver um título anterior em que nós tivemos horas e horas a lidar com aquelas personagens, com aquela experiência, e aqui há aquele impacto. Mas ainda assim é daquelas coisas. Isto não prejudica a imagem do jogo, nem pouco nem mais ou menos. The Last of Us é um jogo excelente e convenhamos, quer as fugas tivessem existido ou não, muito provavelmente haveria pessoas a sentirem-se revoltadas, injustiçadas e tudo o resto quando vissem as coisas a acontecer. Relativamente a planos para o futuro, ora bem, segundo o Neil Druckmann, ele já tratou de escrever um esboço do enredo para uma terceira parte e ele mostrou-se interessado em pensar que um novo jogo sairia mais cedo ou mais tarde. Da minha parte, não levanto grandes objeções, mas ao mesmo tempo não estou propriamente interessado num novo título. A forma como o jogo conclui é satisfatória, no sentido em que, mesmo não sendo previsível, e nós fizemos aquele jogo introspectivo de entrar na pele das personagens e tentar perceber de onde é que elas vêm e o que mudou na sua vida com aquilo que experienciaram, nós sentimos satisfeitos. E pronto, se não existir um The Last of Us Part 3 e ficarmos apenas a preencher as lacunas que ficaram, que são muito poucas, a narrativa faz um excelente trabalho em fechar algumas pontas. Não vou dizer todas porque há umas que propositadamente ficam assim vagas e se calhar lá está, foram pensados para criar espaço de manobra para um terceiro título. Mas se este não existir, se este não vir a luz do dia, eu fico satisfeito com aquilo que foi vivenciado e com a forma como o jogo é concluído. E também uma grande ressalva, eu espero que a Naughty Dog não faça com The Last of Us a mesma coisa que fez com Uncharted. Foram muitos jogos
alguns que não têm grande interesse, não têm grande impacto para o universo do jogo, quanto muito, epá, não vou dizer que foi para exprimir a franquia para fazer dinheiro, porque não é essa a imagem que a Naughty Dog passa, mas tanto o Lost Legacy como o Golden Abyss são jogos que, epá, Lost Legacy é uma história paralela e o Golden Abyss foi um jogo que foi feito basicamente para mostrar o potencial da vida. A história não é toda interessante e qualquer interesse que tenha é rapidamente descartado pelo quão clichê é, pelo quão longo é e pelo quão desajustado de toda a lore previamente estabelecida é também. Mas estamos aqui para falar de Last of Us, não estamos aqui para falar de Uncharted. Resumindo e concluindo, The Last of Us Parte 2 é um jogo que merece não só ser jogado, mas experienciado. É uma jornada bastante dura, bastante árdua. Não é para todos. Se vocês acham que o título anterior foi intenso, foi pesado, mexeu com vocês, The Last of Us Part 2 vai levar isso ao nível a seguir. Cabe apenas a cada um de vocês decidir se sentem preparados para este desafio. Da minha parte, encorajo-vos que o façam, porque é realmente um jogo magnífico. Não vou dizer que é uma obra-prima, porque esta altura do campeonato não sei quais são os critérios para classificar algo como uma obra-prima, mas é decididamente um título que merece estar nas vossas coleções, que merece estar no vosso catálogo de jogos que foram jogados, experienciados e vividos. Faça isto, concluo a minha análise, espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma. Deixem nos comentários se concordam, se acrescentariam alguma coisa, quais foram os vossos momentos de destaque na vossa jornada pelo mundo de The Last of Us Parte 2. E, sem mais, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.